Olá, estudantes da segunda etapa EJA, turmas A e B, da Escola Dr. Dionísio Bens de Carvalho, ano letivo 2020. Essa é a nossa primeira videoaula gravada de Biologia e, como eu havia dito, essa fase inicial será um pouco assim mais de teste, tanto para vocês se adaptarem a esse meio remoto, tá? E tanto para mim, para poder testar os meios tecnológicos, tá? E neste momento eu vou testar bem mais do básico, ou seja, uma aula gravada, enviado um link, o próprio vídeo pelo WhatsApp, e depois disso vocês irão enviar as atividades avaliativas. Isso eu vou explicar bem daqui a pouco, após a explicação. Então, o que vocês vão ver primeiro? Será visto a videoaula explicativa do assunto e depois irei mostrar uma apostila digital, que nessa apostila digital vai ter os mesmos conteúdos que será apresentado nos slides, na explicação. Tá? Não terá nada de diferença aí. E após mostrar a apostila digital, vocês vão ver a atividade de fixação, que por consequência será avaliativa. Não se preocupe que eu vou explicar em detalhes como vai funcionar cada etapa dessa nossa primeira aula. Então vamos lá, na nossa primeira aula, que tem como assunto classificação dos seres vivos. Eu havia começado esse assunto no início desse ano, né, antes da pandemia, e como já tem um pouco assim, de tempo que a gente viu essa aula, eu vou novamente ensinar porque ele é um gancho para os demais assuntos. Então não adianta eu começar de onde eu parei lá no início do ano, que vai perder a sequência do assunto. Então, fiz novamente essa aula de classificação dos seres vivos. Então, o que vai acontecer? Como introdução, na sociedade que vivemos, as classificações são muito utilizadas. Classificar é agrupar, formar grupos, obedecendo a determinados critérios. Tá? Então, na classificação existem várias disciplinas, matemática, geografia e também na biologia e na ciência de forma geral. Então, o que acontece? Para entender como a biologia classifica os seres vivos, vamos ver a imagem ilustrativa a seguir. Tá? Repare nesse menino que ele está em seu quarto verificando essa pilha de roupas que ele deve arrumar, tá? Então essas roupas, observa na imagem que elas estão bagunçadas, né, aleatórias. Então o que acontece? Como você ajudaria esse menino a arrumar as roupas? A gente pode imaginar vários fatores, ou seja, várias organizações para poder organizar essas roupas. No próximo slide está aqui. Esse garoto ele fez da seguinte forma: colocou as calças no lado direito, no guarda-roupa, e as bermudas no lado esquerdo. E repare que na parte das bermudas nós temos roupas, bermuda claras no lado bem esquerdo e roupas mais escuras bem no lado direito. Então ele, além de organizar o tamanho das roupas na parte do guarda-roupa, nesses tamanhos que são iguais, ele separou também em grupos que de acordo com as cores. Então ele colocou calças de um lado direito e dessas calças ele organizou em forma de grupo. E também colocou as bermudas no lado esquerdo. E nessas bermudas ele organizou também em forma de grupo em questão de cores. Então o que aconteceu? Ele usou critérios, tá? E na natureza, como possui milhões de seres vivos, e esses seres vivos são variados nas suas formas, né, nas suas raças, nas suas cores, etc., o ser humano classificou e agrupou os seres vivos segundo diversos critérios. Então, o que acontece? A chave principal na classificação dos seres vivos, a palavra-chave principal, são os critérios. Então, já que os critérios são tão importantes, o que ele vai ser utilizado na classificação dos seres vivos? Critérios, ele vai ser a chave principal para classificar os seres vivos aqui na Terra. Então, o que acontece? Dentro desses critérios, tem que ter algo que será o principal ou um dos principais critérios na classificação dos seres vivos. Então, o que acontece? Os cientistas e a ciência de forma geral usou como características semelhantes do dos principais critérios para a classificação dos seres vivos. Então, para classificar os seres vivos, nós temos critérios, e nestes critérios
o critério principal são as características semelhantes, tá? Para reunir esses seres vivos em grupos. Observa aqui na imagem que eu fiz dois grupos, o grupo A e o grupo B. No grupo A, eu coloquei os seres vivos que possuem folhas. Então, o principal critério do grupo A, ou seja, a principal característica semelhante do grupo A, são as folhas. Então, os seres vivos que possuem folhas vão pertencer ao grupo A, enquanto que os seres vivos que possuem penas vão pertencer ao grupo B. Então, repare que eu usei apenas um critério que também, por consequência, é apenas uma única característica semelhante. Então, entre as aves que estão nessa imagem no grupo A, elas têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, mas só que a característica semelhante principal desse grupo A é apenas possuir folha. Não importa o tamanho, não importa a sua forma. Se possui folha, pertence ao grupo A. Da mesma forma que o grupo B, não importa o tamanho da ave, não importa da onde que ele veio, se possui pena, pertence ao grupo B. Então, o que acontece? Nesses critérios, como tem variados tipos, os cientistas perceberam da seguinte forma: bom, se tem muitos critérios a serem utilizados, muitas características que a gente pode utilizar como critérios, é bom a gente organizar em grupos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos grupos que vão pertencer a outros grupos e assim por consequência. Para entender melhor, é o seguinte: dentro de um grupo existem outros grupos menores. Vamos usar como exemplo o nosso país, né? Como um grande grupo. Repare que a imagem, o mapa do Brasil, tá? E vamos imaginar que o Brasil é um grupo, né? O grupo Brasil, tá? É um imenso grupo. E dentro desse grupo, ou seja, dentro do Brasil, nós temos vários grupos menores. Por exemplo, os estados. Então, os estados vão fazer parte desses vários grupos menores que vão compor o Grupo Brasil. Repare que nós temos 27 estados, por exemplo, Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. E esses menores grupos vão estar dentro do Grupo Brasil. E para entender melhor, vamos pegar esse menor grupo, ou seja, um estado, e que a gente vai ter outros grupos dentro dos estados, como por exemplo, as cidades. Então vamos imaginar o nosso estado, o Pará. O Pará é um grupo que está dentro do Grupo Brasil. E dentro do Pará, dentro do grupo Estado do Pará, nós temos vários grupos, que são as cidades. Por exemplo, Rondon, Marabá, Paragominas, Belém, Tucuruí. Todas essas cidades, vamos imaginar que sejam também grupos. Então, o grupo de Rondon faz parte do grupo do Estado do Pará, que o grupo do Estado do Pará faz parte do grupo do Estado do país Brasil. Então, levando essa lógica em consideração, na classificação dos seres vivos, temos o grande grupo que é chamado de reino. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos lá aquela ilustração do Brasil como um grande grupo. Na classificação dos seres vivos, nós temos também um grande grupo, um imenso grupo, o maior de todos. E esse maior de todos recebe o nome de reino. E dentro do grupo reino, existe um menor grupo, que é o grupo do filo. E dentro desse grupo do filo, existe um outro grupo, que é por consequência menor do que o filo, que é o grupo da classe. Dentro do grupo da classe, existe um outro menor grupo, que é o grupo da ordem. Aí depois da ordem, nós temos outro grupo, que é a família, depois o gênero, e termina com o menor grupo de todos, que é o grupo da espécie. O grupo da espécie é o grupo que tem só um tipo, né? Só um tipo de ser vivo, só uma característica semelhante que vai fazer parte do grupo da espécie. Por exemplo, eu e você, a gente faz parte do grupo da espécie dos seres humanos, enquanto que os cachorros fazem parte do grupo da espécie dos caninos. Então, o que acontece? A espécie será o menor grupo, por causa que a sua característica ela é bem reduzida, né? Ela deve ser bem mais restrita para diferenciar a espécie. Então nós temos o grande grupo, que é o reino, e o menor grupo, que é a espécie. Então, já que a espécie ela é importante, e que eu quero que vocês entendam que
termine essa aula vocês pelo menos saberem que é essencial um aluno da segunda etapa EJA saber o que é reino e o que é espécie. Ou seja, tem que saber o maior grupo, que é o reino, e o menor grupo, que é a espécie. Então, o que é a espécie? Espécie pode ser considerada como um conjunto de seres semelhantes presentes em determinado lugar. Ou seja, pode ser considerado como um conjunto de seres semelhantes. Por exemplo, eu e você, a gente faz parte da mesma espécie. Como assim? Qual é o critério utilizado? A gente se locomove apenas com as pernas, a gente raciocina, temos a lógica, inventamos, estudamos, que faz que a gente seja diferente das demais espécies que existem aqui na Terra. Então, nós, seres humanos, a gente faz parte de apenas uma única espécie, que é a espécie Homo sapiens, ou seja, a espécie seres humanos. E o que acontece? Para ser uma espécie, além de ter conjunto de semelhanças, devem também reproduzir em condições naturais, produzindo descendentes férteis. Como assim? Por exemplo, se por acaso, vamos imaginar que surge uma espécie de uma hora para outra aqui na Terra. Claro que isso é impossível, mas vamos dizer que vai surgir uma espécie de uma hora para outra aqui na Terra. Se essa espécie ela não conseguir se reproduzir de forma natural, ou seja, de condições naturais, e não conseguir deixar, e por consequência não conseguir deixar descendentes férteis, a gente não pode falar que esse ser vivo que nasceu é uma espécie, porque ele não está conseguindo se reproduzir de forma natural. Tá? Então, para ser espécie, além de ter características semelhantes, habitar em um lugar específico, esse ser vivo deve se reproduzir e deixar descendentes férteis. Caso contrário, se não deixar descendentes férteis ou muito menos se reproduzir, não podemos chamar de esse ser vivo de uma espécie, tá bom? Então, o que acontece? Como existe milhares de espécies aqui na Terra, a ciência deu um nome para essas espécies. Por que deu um nome? Porque é o seguinte, imagine, cada país tem o seu idioma e cada idioma coloca um nome de uma espécie qualquer, tá? Repare que até no nosso Brasil, se a gente for de região para região, uma espécie, ou seja, um tipo de planta que nós temos aqui no Pará, a gente dá um nome popular para ela, se for para um outro estado, talvez ela receba um outro nome totalmente diferente. Então, acaba no final que um tipo de planta pode ter vários nomes. Um tipo de animal pode ter vários nomes também. Então, para não ter essa confusão, a ciência colocou um nome que seja padrão para todos os países. Não precisa de traduzir por causa que esse nome ele é padrão, é um nome científico. E essa espécie recebe um nome que tem um nome que tem uma regra conhecida como nomenclatura binomial. Ou seja, a nomenclatura binomial é para dar nome à espécie. Essa nomenclatura binomial, nomenclatura quer dizer nome e binomial quer dizer dois nomes, ou seja, formado por duas palavras. Porém, existe uma regra aí. Para formar a nomenclatura binomial, essas duas palavras devem ser escritas em latim. Por que em latim? Por causa que latim é uma língua, entre aspas, uma língua morta. O que é uma língua morta? É uma língua que nenhum país hoje em dia fala. Não existe um país aqui na Terra que fala o latim, né? Fala de forma oficial. Tá? Então, para não favorecer nenhum país, a ciência deu o nome do idioma latim, tá? Porque imagine o cientista colocar o nome de uma espécie pelo nome inglês. Aí a pessoa aqui no Brasil vai pensar que está favorecendo a Inglaterra, os Estados Unidos, ou se não, um cientista colocar o nome em alemão. A pessoa aqui no Brasil vai pensar que está favorecendo a Alemanha. Então, para não favorecer nenhum país, deram um nome em latim, tá? O que acontece? As regras para a nomenclatura binomial são de dois tipos. A primeira palavra é escrito em itálico. Itálico é quando você vai digitar o nome da espécie no computador. Ou sublinhado, né? Fazendo aquela linha lá embaixo, caso você está escrevendo no caderno, né? De lápis ou caneta. Tá? E com letra inicial maiúscula, só a primeira letra em maiúscula e o demais tudo minúsculo. E essa primeira palavra corresponde ao gênero. Tá? Lembra lá naquela classificação, reino, filo, classe, ordem. Aí
Por penúltimo, nós temos o gênero e o último a espécie. Então, a primeira palavra corresponde ao gênero. A segunda palavra também será em itálico, caso escrito no computador, ou sublinhado, caso você escreva no caderno, tá? Com letra inicial minúscula. Agora é o seguinte, a segunda palavra, tudo vai ser minúsculo. Tá? E corresponde ao termo específico da espécie, ou seja, o termo específico da espécie é a segunda palavra. Por exemplo, nós seres humanos, a gente é conhecido pela ciência, pela nomenclatura binomial, como Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a espécie específica nossa. Por que Homo sapiens? Porque há tempos atrás existiu também uma outra classe de seres humanos que foi extinta, tá bom? Que era o Homo erectus. O Homo erectus já foi extinto, de acordo com os fósseis, só que hoje só sobrou o Homo sapiens. Então, o que vai acontecer? Vamos usar como exemplo a onça pintada. A onça pintada é conhecida cientificamente pela sua nomenclatura binomial, tá? Onça pintada é só aqui no Brasil. Se você for em outro país, pode ser que essa população de outro país não chama de onça pintada. Mas, para não ter confusão, é só falar o nome científico dela que todo mundo reconhece. A comunidade científica vai reconhecer se você falar pelo nome científico. Onça pintada é um nome popular. Tá? Então, usa a nomenclatura binomial, que é Panthera onca. Quando digitar no computador, você coloca tudo em itálico, conforme o exemplo aí, ou quando você vai escrever em lápis ou caneta no caderno ou papel, você escreve Panthera onca e faz aquele risco, né, aquele sublinhado embaixo, tá bom? Com base nisso, nós apresentamos 5 reinos, tá? Ou seja, lembre-se que você deve saber sobre reino e sobre a espécie. É essa base que a gente vai usar nas próximas aulas. Você deve saber o que é reino e o que é espécie. Por exemplo, nas próximas aulas eu vou falar sobre reino plantei. Então você deve saber o que é o reino e dentro do reino o que é a espécie, tá? Então, nós temos aqui na ciência 5 tipos de reinos. Nesses 5 tipos de reinos vai do mais simples ao mais complexo. O mais simples é o reino Monera, que tem, por exemplo, as bactérias, cianobactérias e arcobactérias. Depois nós temos o reino protoctista, que são os protozoários e algas. Reino fungi, que são os fungos, né? Cogumelo, por exemplo. Reino plante, né? São as plantas, que a gente tem da mais simples a mais complexa também. E finalizamos com o reino animalia, tá? Aves, peixes, insetos e, inclusive, nós seres humanos, todos eles fazem parte do reino animalia. E com isso a gente termina a nossa aula. Agora eu vou rapidinho explicar como vai funcionar a nossa atividade. Repare da seguinte forma, eu vou mandar esse conteúdo, essa apostila digital, para o grupo, pelo WhatsApp. Nessa apostila vocês vão ter um texto todo explicando o assunto, o que eu falei neste momento, o que eu apresentei no slide, está no texto, não tem nada de diferença. No texto eu coloquei até um pouco mais de exemplo para quem puder ler com mais atenção, vai entender bem melhor, né? Juntando com a aula gravada. Então, repara o seguinte, tem um cabeçalho, Escola Dionísio Ben, diretora, Adriana Andrade, disciplina Biologia, Rondônia Pará, 10 de setembro, e a nossa aula 1. Repara o seguinte, cada aula eu vou colocar a numeração. Essa é a nossa primeira aula, então aula 01, na próxima aula 02, e assim vai. Por que isso? Porque quando eu fazer uma atividade, eu vou dizer da seguinte forma, turma, essa atividade é referente à aula número 2, ou se não, essa atividade é referente à aula número 1. Então, você deve ficar ciente aonde que vai estar a apostila da determinada atividade, tá bom? Então, nós temos o texto aqui todo explicando o assunto sobre a classificação dos reinos dos seres vivos, e nós temos a nossa atividade da aula 01 de biologia, tá? Repare o seguinte, nós temos como critérios atividade individual, você vai copiar e responder de caneta as perguntas e as respostas. Por que eu estou pedindo de caneta, turma? Porque é o seguinte, copie de caneta e responda de caneta também, porque vocês vão tirar foto do seu caderno.
Nesse primeiro momento, eu vou usar o meio mais assim adequado, né, para que não tenha muita dificuldade, porque vocês vão se adaptar aos meios tecnológicos. Nas próximas semanas que eu vou variar um pouco, até que, depois que eu perceber que vocês estão adaptados com a tecnologia do WhatsApp, por exemplo, aí eu vou partir para um meio mais tecnológico, tá? Um outro aplicativo, um outro programa, mas fique tranquilo que antes mesmo de começar um outro programa, eu vou explicar para vocês em detalhes como funciona, tá bom? Então, neste primeiro momento, vocês vão copiar as perguntas no caderno, de caneta e responder também de caneta. Após isso, vão tirar foto, tá? E essa fotografia vocês vão mandar para mim no privado pelo meu número do WhatsApp, que é 91027597. Então, tire a foto e mande para mim no privado do WhatsApp. Para que no grupo não fica muita atividade, porque é o seguinte, um aluno pode mandar hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, aí acaba fica aquela bagunça no grupo. Então, mandando no privado, eu vou saber qual foi o aluno que mandou para mim, tá bom? O prazo final de enviar essa primeira atividade será até o dia 18 de setembro, ou seja, na próxima sexta-feira. Por que isso? Por causa que eu estou dando um prazo de 8 dias, tá? É, para ver como é que vai estar o andamento, para ver se vocês vão conseguir realizar no prazo de 8 dias. Mas fique tranquilo que essa atividade são poucas questões, as respostas são bem simples. Eu acho que vocês vão dar conta de responder essa atividade nesse prazo de 8 dias. Mas caso o aluno quiser, pode mandar amanhã ou depois da manhã, fica a critério de vocês. O prazo final é até a próxima sexta-feira, dia 18 de setembro. O que acontece? Na atividade, repara o seguinte, coloquei aqui, ó, atenção, é obrigatório copiar tudo que estiver no quadro abaixo, no próprio caderno, para facilitar a correção remotamente. O que acontece? Nós temos esse quadrado aqui, ó. Todos os textos que estão dentro desse retângulo, né, propriamente dito, vocês vão ter que copiar no caderno para que possa ajudar na hora da correção. Então vocês vão colocar o cabeçalho conforme está escrito, Escola Dionísio Bende, Biologia, Professor João Neto, atividade da aula 01. Não esqueça de colocar a referência que essa atividade da aula 01 de Biologia, porque aí eu vou já somar pontuação referente a essa aula, tá bom? Série segundo EJA, turma, coloque a turma na qual você pertence, A ou B, tá bom? Nome completo do aluno. Não esqueça de colocar o seu nome completo, porque infelizmente raramente acontece de alguém esquecer de colocar o nome. Não esqueça, tá? Porque principalmente o nome completo, porque tem turmas que pode ter 2 ou mais alunos com o mesmo primeiro nome, tá bom? A data, e essa data, turma, é uma observação que eu quero dizer para vocês, a data é a data que você está fazendo a atividade. Por exemplo, se você fizer a data, se você está fazendo essa atividade na aula de hoje mesmo, por exemplo, você coloca a data 10/9/2020. Se caso um aluno fizer amanhã, coloca a data de amanhã, 11/9, tá? A data que o dia que você está realizando essa atividade, aqui você coloca a data. Aí o que acontece? Responda as questões de 1 a 3 e marque com X apenas a única alternativa correta na questão 4. Questão 1, porque houve a necessidade de agrupar os seres vivos em grupos. A resposta está lá no início do texto, nesse texto aqui dessa apostila, tá? A resposta está lá no início do texto. É só você, quem lê o texto por completo, vai achar a resposta facilmente na questão de número 1. Na questão de número 2, o que é importante para definir um sistema classificatório? Lá no texto também, se eu não me engano, no primeiro parágrafo tem a resposta. Tem lá sistema classificatório e tem lá um nome lá que vai dar de o ícone mais importante do sistema classificatório. Está no texto também. Terceira questão, quais são as principais categorias do sistema de classificação dos seres vivos mais utilizados atualmente? Está lá, se eu não me engano, na metade do texto. Tá, turma? Isso, todas as respostas estão todos nos textos. Quem assistir a videoaula vai perceber que tudo que está na videoaula está no texto, na apostila, e todas as atividades, as respostas também estão no texto. Não precisa
pesquisar em fontes externas, tá? Quarta questão, você vai marcar apenas a única alternativa correta, tá? Marque com X ou risque com a bolinha, enfim, mas que seja só uma única alternativa correta. Quem marcar duas vai estar anulado a questão. Na floresta amazônica intacta, encontraremos árvores, macacos, fungos, bactérias. Com base nas espécies citadas, assinale em qual reino cada um pertence respectivamente. Por exemplo, árvore. A árvore pertence a qual reino? Se você for lá naquela tabela dos 5 reinos, né, a última tabela dessa apostila, você vai saber em que reino faz parte as árvores. Os macacos, qual é o reino que faz parte dos macacos? Então, se você, entre essas 4 alternativas, A, B, C ou D, você vai achar a resposta correta. Achando a resposta correta, marque. Depois disso, quando você finalizar, pegue o seu celular, tire a foto da folha, né? Creio eu que vai ser no máximo uma folha mesmo. Se for duas, não tem problema, tira a foto das 2 folhas, tira a foto e mande para mim no PV, né? No privado, pelo WhatsApp. Aí na próxima sexta-feira, após a próxima sexta-feira, tá? Ou seja, a partir do sábado que vem, eu vou estar corrigindo e lançando, né, dando a pontuação. Não, turma, não fique assim apreensivo em questão de pontuação. Ah, professor, o professor falou que vai ser atividade avaliativa, vai valer ponto, tal, é a primeira vez, a aula remota. Turma, se eu perceber que vocês não estão conseguindo se adaptar a esse meio tecnológico que é o WhatsApp e vídeo aula gravada e fotografia do caderno, a gente tem que providenciar uma outra forma. Mas eu creio eu que essa é a forma bem mais básica, bem mais simples de vocês assistir às minhas aulas, fazer atividade e com isso somar as pontuações para ter a classificação final, né, da segunda etapa EJA, que com certeza vocês vão ter sucesso perante essa pandemia e também terão sucesso em uma possível prova do Enem, ou se não, num curso que vocês desejarem. Turma, eu agradeço este momento e qualquer dúvida estarei disponível pelo grupo do WhatsApp, tá? Um abraço e até mais.